Amanda, eu não sei se você tem acompanhado por aí, mas agora começou uma palhaçada de querer colocar sal em tudo. Subitamente o sal virou algo saudável. Todo mundo sabe que sal faz mal. O que você tem a dizer sobre isso, Amanda? Diga para nós. Discorra sobre esse assunto. Senta, que lá vem história. As coisas estão mudando e você vai ter que acertar o seu passo para acompanhar a caravana. Vamos lá. Primeiramente, vamos bifurcar as coisas aqui. Eu não estou falando do sal de mesa, o sal refinado, comumente encontrado por aí e amplamente utilizado. Aquele sal bem soltinho, bem branquinho. Não é deste sal que eu estou me referindo. Eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre o sal marinho integral. Ele é levemente mais úmido. Na verdade, ele é úmido. Não é tão branquinho assim. Não é tão perfeitinho. O sal de mesa é uma versão empobrecida do sal marinho integral. A palavra salário vem do latim salarium, que deriva do sal. Quando você fala salário, na origem, você está falando de algo que sustenta a vida, algo essencial, algo que tem valor real e não superficial. Guarde isto. René Quinton, nascido em 1866, foi um fisiologista francês que propôs uma ideia central. A vida animal mantém, dentro de si, no meio interno, uma característica que preserva o ambiente marinho primitivo. Ele defendia uma ideia poderosa. O nosso plasma sanguíneo é muito semelhante à água do mar. Nosso corpo funciona em ambiente salino. Nossas células dependem de eletrólitos, sódio, potássio, magnésio. Sem esse mar interno, simplesmente não há vida. O nosso corpo ainda carrega essa assinatura mineral até hoje. E isso é amplamente aceito dentro da biologia evolutiva. A vida começou em ambiente marinho. A similaridade entre o plasma sanguíneo e a água do mar é muito válida. É comprovada. Não é idêntica, atenção, mas é muito similar. René Quinton criou o chamado plasma de Quinton, uma água do mar esterilizada, diluída até isotonia, mesma concentração osmótica do sangue, e utilizava isso em pacientes, inclusive em crianças desnutridas. Sendo assim, você começou a entender que o nosso corpo funciona à base de eletrólitos. Eles são minerais com carga elétrica. Esses eletrólitos são responsáveis por literalmente direcionar a água dentro do corpo, como se fosse um mapa da água. A água não entra na célula sozinha, não. Ela segue os minerais. O sódio puxa a água para fora da célula. O potássio puxa a água para dentro da célula. E esse é o famoso mecanismo chamado osmose. A vida sempre dependeu do sal, dentro e fora de nós. Sem eletrólitos, nada acontece direito. A contração muscular não acontece. O batimento cardíaco não acontece. Transmissão nervosa não acontece. Energia não flui. O seu corpo é, na prática, um sistema elétrico. E o que a ciência moderna diz? Ela valida parcialmente isso. Ai, ciência, sua danadinha. Mas ainda assim, a importância dos eletrólitos é totalmente indiscutível. Amanda, ingerir esse sal marinho integral não pode trazer retenção de líquidos? Agora você vai entender como começou a demonização do sal. A partir da segunda metade do século XX, houve um aumento de doenças como hipertensão. Parte da comunidade científica passou a associar isso ao consumo de sódio. Mas aqui entra um ponto técnico importantíssimo. A principal fonte de sódio não é o sal de cozinha natural. Mais uma vez, são os alimentos ultraprocessados. Molhos prontos, snacks, comidas industrializadas de modo geral, as congeladas. Esses produtos concentram sódio em excesso, mas concentram também açúcar, óleos refinados, aditivos químicos. Ou seja, parece que o problema não é só o sódio. O problema é o contexto metabólico, e não o sal de maneira isolada. Quando o discurso reduz o sal ganhou força, aconteceu algo estratégico. Produtos começaram a receber os rótulos de low sodium, mas continuavam ou pioravam em açúcar, aditivos, óleos, farinhas, baixa densidade nutricional. Ou seja, não resolveu o problema coisa nenhuma. E o resultado disso foi uma falsa sensação de saúde pairando no ar. Isso aqui é baixo em sódio, então tá tranquilo. Quantas vezes eu já escutei isso? Enquanto isso, o consumidor tira o sal da comida, mas continua consumindo alimentos inflamatórios.
O sal refinado industrial, que é aquele sal branquinho, fininho que eu me referi no início do vídeo, é praticamente cloreto de sódio puro. Passa por processos químicos, recebe aditivos antiumectantes. É um sal totalmente empobrecido, por isso que eu falei pra você que não era esse sal que eu ia me referir no vídeo. Mas ainda assim ele não é um veneno. Ele é nutricionalmente empobrecido, mas não é veneno. Entendeu? Agora vamos voltar para a retenção de líquidos. Ela acontece muitas vezes em um corpo tentando se proteger, porque ele não tem minerais suficientes para equilibrar a água dentro e fora da célula. Retenção de líquido muitas vezes não é excesso de sal. Pode ser um desbalanço eletrolítico, inflamação, baixa ingestão de minerais. Mas vem cá, sabe o que faz você reter líquido alucinadamente? Excesso de insulina no corpo. Sim, ela faz reabsorção de sódio e potássio nos rins. Por isso que normalmente diabéticos tomam remédios para hipertensão e diuréticos. Por isso que quando você opta por uma alimentação de baixo carboidrato, que não dê picos de insulina, como a cetogênica, o teu corpo começa a eliminar água. E daí entra a sua aguinha com uma pitadinha de sal, que é para ir equilibrando essa perda. Entendeu? Então, os hipertensos já podem começar a parar de tomar os famigerados diuréticos se eles melhorarem a alimentação deles, pois eles vão eliminar naturalmente essa água. É só baixar a insulina. Enquanto a maioria das pessoas põe a culpa no sal e volta todas as suas atenções a ele, o problema vai continuar lá. A alimentação moderna empobreceu em minerais. O solo está mais pobre, sim, graças a monoculturas. A comida ultraprocessada. Baixa densidade nutricional. Aí você tem um corpo com uma extrema dificuldade de controlar os próprios líquidos. E entra mais uma ironia interessante. Fontes simples, como o sal marinho integral, minimamente processados, são escorraçados. E a indústria alimentícia, que não é nada boba, percebeu um aumento crescente de pessoas interessadas em eletrólitos e já deu um jeito de embalá-los, colocar gostinho, deixar bonitinho. Mais uma vez, ela cria o problema e ela te dá a solução. Então você aceita gastar dinheiro com eletrólitos industrializados, saborizados e embalados, mas o problema é o sal marinho integral. Estranho, né? A gente perde o básico, depois compra de volta, mais caro, em forma de produto. Essa indústria é danadinha, né? Presta atenção. O sal nunca deixou de ser essencial. Ele é totalmente essencial para nossa vida. O que mudou foi o contexto em que ele é consumido. Não foi o sal que adoeceu as pessoas. Foi o afastamento da comida de verdade. Então desconfie dessa galerinha aí que fica chamando de charlatanismo. Você colocar uma pitadinha de sal marinho integral na sua água para melhorar a absorção dela no seu organismo. Essa galera tá muito longe de entender de fisiologia. E mais uma vez eu venho te dizer, que se você gosta do meu conteúdo e não me segue, para de ser rebelde e segue de uma vez.